Ser forte é talvez uma única opção que alguns tenham. Ser forte, aquela pessoa que ela se dedica às situações difíceis, vem e ela precisa encarar as situações. E muitas vezes a pessoa que passa por muita luta, por muita dificuldade, que ela passa por muitas adversidades, ela acaba muitas vezes achando ser uma pessoa já preparada para coisas ainda piores. E eu falo para você isso com uma base, porque a Bíblia fala em Romanos 15, onde nós vamos dar o pontapé inicial. Hoje eu não vou poder prefigurar muita coisa, antes eu sempre trago essa pequena introdução. E eu quero comentar com você já direto no ponto, já em Romanos 15, o versículo 1, o apóstolo Paulo fala a respeito de algo bem importante para pessoas que muitas vezes estão enfrentando situações ou estão acima, liderança, né? O pai, a mãe que está com a missão de ensinar seus filhos, que estão acima, né? Liderando seus filhos, aqueles que têm cargos, aqueles que têm posições, ou aqueles que almejam, né? Chegar a tais lugares. Olha o que diz o versículo 1, mas nós que somos fortes, devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para que haja edificação. Também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito sobre mim, caíram as injúrias dos que te injuriaram. Vamos pensar um pouquinho nesse texto. O apóstolo Paulo, ele deixa bem claro, nós que somos fortes. Pergunta que eu pergunto a você, para você analisar e pensar alguns momentinhos aqui. Você tem sido forte porque você está sendo obrigado a ser forte para encarar o problema? Ou você é a pessoa que é forte porque você está cheio da presença, esperança, expectativa em Cristo? Porque a força que o apóstolo Paulo está falando não é aquela pessoa que já passou por muita coisa e tem muitas experiências para contar de vida, que já venceu muito problema, que já venceu muita situação. Não é isso que o apóstolo Paulo aponta. Ele está dizendo nós que somos fortes. E ele está chamando aqueles que são realmente fortes. Lembre que eu vou falar agora no seu coração. Ele está dizendo nós que somos fortes. O apóstolo Paulo, ele está dizendo nós que conhecemos a Cristo. Nós que vivemos a Cristo. Nós que respiramos a Cristo. Nós que sentimos a Cristo. Deixa eu até falar uma coisa aqui antes de terminar essa mensagem. Você está ouvindo essa mensagem? Você está mexendo no celular, você está olhando para o lado, você está pensando num problema, para tudo agora. Dê atenção ao que você está ouvindo. Porque, às vezes, o que nos resta é ser forte, mas o Paulo fala, para que possamos ajudar outras pessoas, o forte, ele tem que se mostrar forte por estar em Cristo, por conhecer a sua palavra e saber que as vaidades desse mundo vão passar. As coisas desse mundo, elas vão passar. Mas o apóstolo Paulo deixa bem claro, nós que somos fortes, nós temos que aprender a suportar. E aí eu começo a pesquisar um pouco sobre o suportar. Se você for no vocabulário, é a pessoa que ela tem a habilidade de passar certas coisas, aguentar aquilo e não desistir. Que suporta, que aguenta, que sustenta aquela barra pesada, que tem aquela habilidade de que outros na hora de um desespero ficam, apavorados, e já aquele que tem a fé, aquele que é forte, sabe ser centrado, acalma a situação, senta, pensa, antes de tomar uma atitude, antes de deixar a ira do coração ser transparente, antes dessa ira me fazer pecar contra o próprio Espírito Santo, que abrigado está dentro de mim. Porque quando ele fala isso, olha, nós temos que aprender que existem pessoas que não têm o mesmo suporte que nós. Elas não suportam as mesmas coisas que nós. Eu vou te relatar uma coisa que aconteceu na minha vida, e isso creio que pode ter acontecido com alguns também, mas pode ser também como um testemunho para ajudar algumas pessoas que estão passando por coisa parecida.
Eu lembro-me que eu passei um tempo da minha vida, antes de me tornar, um pregador que prega de segunda a segunda o Evangelho de Cristo, que graças ao bom Deus, Deus tem me dado essa alegria de todo dia trazer uma palavra. Todo dia eu me preparo para pregar, todo dia eu oro a Deus, eu clamo a Deus, eu tenho a minha vida com Deus, todos os dias eu faço isso. E eu alegro meu coração todo dia por saber que Deus tem me dado esses encargos e colocado essa responsabilidade sobre a minha vida. Mas eu me lembro, quando trabalhava em uma empresa, eu queria muito uma posição, mas eu queria muito uma posição de crescer, de ter a posição de liderança, de estar à frente. Trabalhava com obras, talvez até alguns dos que trabalhavam comigo acompanhem, alguns tios, alguns parentes da época acompanhem sempre aqui as programações, assista aqui o pastor Jefferson pregando. E eu me lembro que quando me disseram: Jefferson, agora você vai estar à frente dessas pessoas, você vai comandar esse trabalho, colocaram uma pilha de projetos, assim, os engenheiros deixavam aqueles projetos para as equipes de execução irem fazendo a obra, e me largaram um monte de projeto na minha mão. E eu sempre trabalhei estando debaixo da autoridade de alguém que estava acima de mim. Mas quando coube a responsabilidade para mim, eu falei: meu Deus, e agora? É fácil julgar quando você queria estar no lugar do outro. Mas quando você se coloca no lugar do outro, você vê que o peso, o fardo, o suportar o que o outro suporta, não é tão fácil quanto parece ser de quem olha. Então, para alguns, a perca de alguns, pastor, olha, eu superei, venci. Já para outros, a pessoa encontra uma dificuldade. E aí me sai a palavra no meu coração. Eu almejava algo que eu não estava preparado ainda para receber. Tem muitos casos, nós vamos ver na própria Bíblia, nós vamos vendo Jesus recrutando discípulos. Jesus, ele chama Pedro, como ali, vamos dizer assim, aquele homem que marcou, o período ali dos evangelhos, porque o Pedro, ele foi um homem que sempre questionava. Ele era sempre aquele que ele era o truculento, ele era aquele que batia de frente, e Jesus sempre dava nos dedos dele. Jesus sempre falava: Pedro, mas você está muito inquieto, rapaz. Em vários momentos, leia os evangelhos e conheça um pouquinho da história do Pedro. Vemos que o Pedro, quando foi chamado, ele não estava pronto. Ele não estava pronto para ser um pastor, um apóstolo. Ele não estava pronto para assumir a demanda tamanha que ele recebeu. Ele era um líder no meio dos discípulos, mas ele era o mais truculento. Há pessoas, por exemplo, que andam com Cristo, que são de Jesus, que têm o cargo, muitas vezes, dentro de casa, de equilibrar as coisas, onde todo mundo é perdido, onde todos são maldosos, onde cada um pensa em si mesmo, e você que é de Jesus, você tem que aprender a suportar as debilidades, as fraquezas das pessoas que estão à sua volta. Isso pode acontecer no âmbito profissional, isso pode acontecer no âmbito familiar, isso pode acontecer no que diz respeito até mesmo ao ministério. Nós temos que aprender a entender que muitas vezes nós vamos ser colocados à frente de coisas que nós não estamos ainda preparados para enfrentar. Ninguém se prepara para coisas ruins, nós sempre queremos nos preparar para o melhor. Só que o apóstolo Paulo fala: nós que já temos força. Eu acho que isso aqui talvez, aos olhos de alguns, pode ser talvez até, sabe, aquela pessoa que tem um egoísmo, que se acha melhor que as outras. O Paulo não está dizendo que ele é melhor que os outros, muito pelo contrário. O Paulo mesmo diz: eu sou o pior de todos eles. O próprio Paulo, com a boca dele, disse isso. Ele reconhecia o quão pequeno ele era, e por isso ele foi tão grande. Por isso ele descreveu tantas cartas, levantou tantas igrejas, tantos pastores, porque ele reconhecia a pequenice dele, ele reconhecia que ele não poderia lidar com todo o mundo, com todas as demandas, se ele não tivesse algo que outros não tinham. Ele sabia suportar certas coisas. O suportar não é guardar mágoa.
O suportar é você conseguir diluir a dor alheia ou o problema que é muito maior do que você consegue resolver, ou até do que você sabe fazer, ou do que você tem condições para tal. Mas o suportar é você aprender com a situação. Existem situações que você nunca vai passar para aprender e você só vai saber o dia que você passar. Então o Paulo fala, nós que somos fortes. A pergunta que eu deixo assim no ar para você responder para você mesmo, você é forte? Porque forte não é só a pessoa que passa por muito problema ou que enfrentou muita coisa na vida. Porque tem gente que acha que porque passou muito problema, ela acha que é uma pessoa forte. Mas quando uma situação vem, como que você lidar com ela? Quando vem alguma coisa que sai fora do teu controle, que sai fora daquilo que você achava, a chamada zona de conforto. Quando está debaixo daquilo que eu quero, olha, eu vou bem. Mas saiu do meu controle, aí eu já não sei o que fazer, fico perdido, não tenho mais noção do que eu vou fazer. Veja que o apóstolo Paulo fala, ele diz no versículo 2, versículo 1, mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Nós temos que aprender que nós não temos que agradar o nosso alto ego. O nosso emocional muitas vezes fica até abalado, é uma verdade isso. Nosso emocional se abala quando a gente está tentando fazer com que os outros vejam o que eu faço. E uma das coisas que me chama muita atenção é que ele fala, nós não temos que agradar a nós mesmos. Então, a pessoa forte, segundo essa palavra que me faz, o próprio versículo me faz entender isso. Um pouquinho de leitura que você vai compreender. Eu sou forte não porque eu sou a pessoa mais forte dos demais que estão à minha volta, mas eu sou forte porque eu aprendi a não agradar a mim mesmo. Porque se eu for querer agradar a mim mesmo, eu vou aprender a fazer sempre tudo aquilo que não vai me criar um problema. E eu sei que se você olhar nesse sentido, tem gente que ela não consegue suportar nem as suas fraquezas, quem dirá as fraquezas alheias. Por isso nós temos que entender, Jesus nos chamou para uma obra que, segundo a palavra, é incorruptível. Não tem algo que possa corromper essa obra, essa palavra. Se o meu coração se corrompe facilmente, não somente é o que se diz sentido ao se perder, ao desviar-se ou abandonar, mas muitas vezes nós corrompemos o nosso coração com coisas tão pequenas. Por isso Paulo fala, nós que somos fortes, não são todos os fortes. Não são todos os que têm força para encarar certas demandas da vida. Porque elas muitas vezes querem agradar a si mesmo. E quando a gente quer agradar a si mesmo, eu vou te dar só uma ideia, só para você ter uma ideia de noção do que é de agradar a si mesmo. Você já teve, por exemplo, dias de você lutar contra o seu sono? Você está cansado, está cheio de coisa para fazer. Você tem, a irmã, casa para limpar, trabalho para fazer, você tem coisa no outro dia para fazer, você tem coisa, adiantar coisas para o outro dia. E às vezes você chega em casa do trabalho até 10, 11, meia-noite limpando casa, cuidando de filho. O marido que chega em casa e arruma uma coisa, arruma outra e faz isso e faz aquilo. É muita coisa. O cansaço físico é eminente, é impossível não vir um cansaço físico. Aí Jesus vai ficando de lado, a palavra vai ficando de lado, as coisas de Deus vai ficando de lado porque a carne vai tomando conta. E aí a gente tenta lutar contra o cansaço, que eu sempre digo que tem gente que quando está cansada, ela pensa em desistir. E a receita para quem está cansado é descansar. A receita para quem está cansado é descansar, não é desistir. Tem gente que cansa, talvez chegamos aí a um término de ano, estamos indo, nos encaminhando a um fim de ano, para quem assiste agora nesse fim de ano, em dezembro, essa mensagem, sabe o que eu estou falando? Talvez esse ano foi muito pesado para você, mas não pense que o ano que vem será diferente se você não aprender a lidar com as situações. Porque vai chegar uma hora que mais uma vez você vai desistir, vai pensar em parar. Só que ele fala, nós que somos fortes, ele está chamando eu e você. Se somos fortes, nós então conseguimos suportar a fraqueza dos fracos. Se eu sou fraco, eu não consigo ajudar outro. Entenda isso. Cesto vazio não pode alimentar ninguém.
E olhando nesse sentido, a palavra, ela nos faz compreender a excelência de amar. Porque eu naturalmente posso pensar assim, analise a vida de uma mãe. Ela passa 9 meses com uma criança no ventre. Essa criança vai crescendo, o corpo da mulher vai mudando. Normalmente o corpo da mulher não volta a ser o mesmo corpo que foi antigamente. É difícil por causa que há uma mudança total do corpo, é uma preparação para que a criança nasça. Ali muda o emocional, muda o sentimento, muda muita coisa. E quando há o momento do nascimento da criança, a Bíblia fala, a mulher, quando está perto de dar à luz, ela sofre, ela treme, ela tem medo de enfrentar aquele problema. Ela não sabe o que vai acontecer, mas ela vai ali, ela suporta aquela dor tão pesada, tão difícil, e a hora que ela vê o seu filho, que ela vê a graça, que ela vê aquela alegria do filho nascer, a Bíblia fala, e a mãe que está me ouvindo agora, você que é mãe, deve se lembrar muito bem do dia do parto dos seus filhos, do dia do parto, a dor, o sofrimento, o medo, o receio. Mas a hora que a mãe vê o filho, ela se alegra. E à mesma hora, toda aquela dor, aqueles 9 meses, dores nas costas, desconforto para dormir, tanta coisa aconteceu, cãibras. Chega a hora que ela vê o filho, toda aquela dor que ela suportou é descartada, porque agora a alegria de ver aquele filho crescer, nascer, é muito maior do que todo aquele suportar de dificuldades que teve. Então, o Paulo nos faz olhar, aquele que é forte suporta as coisas, porque chegará um momento que haverá uma glória por você ter suportado aquela hora difícil, mas não é para todos, não é para todos. Por isso que o que me faz olhar para 1 Coríntios 13 e falar para você sobre a excelência, a suprema excelência do amor, porque quando o primeiro olhar da mãe para o filho, explode dentro dela uma palavrinha chamada amor. Existe até o nome do hormônio que cresce naquele momento, que ele parece borbulhar dentro da pessoa. Pelas suas veias passa aquela chamada ocitocina, que é o hormônio do amor. Ele ferve, ele borbulha dentro da mãe, do pai, há uma alegria na família, por conta de que passamos a parte difícil, agora estamos com o milagre nas mãos. A Bíblia fala como que o homem pode descrever como que cresce ossos, como que cresce pele, como que cresce cabelo dentro da barriga de uma mulher. Aí você vê, nós temos que aprender a suportar a fraqueza dos fracos. Aí eu vejo que a única maneira de você suportar as pessoas que estão fracas e ajudá-las, mesmo você ensinando e elas não querendo aprender, mesmo você mostrando e elas continuarem sendo ainda ingênuas, que falam mal uma das outras, que querem mal um do outro, que desejam que o outro caia, que não olha com olhar de amor. A única maneira de suportar a fraqueza de outrem é amor. Se você olhar, por exemplo, nosso Deus, a Bíblia fala em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor que salva quantos perdidos? O suporte de Jesus era saber, eu estou aqui por amor. Ele disse, em Coríntios 15, versículo 3, põe na tela para mim, por favor, Romanos 15, 3, por gentileza, Romanos 15, 3. Eu já fiz essa leitura, porque as injúrias que nós injuriávamos, que nós passamos, né? É isso, versículo 3, porque também Cristo não agradou a si mesmo. É muito fácil você desprezar, quer saber de uma coisa? Eu vou abandonar tudo, eu vou deixar tudo. Jesus não agradou a si mesmo. Por que ele não agradou a si mesmo? Porque ele amou a mim, ele amou a você. Aí a Bíblia diz que ele sofreu as nossas injúrias. Ele foi injuriado pela injúria que eu recebi. Ele pagou um preço e eu sou grato por isso. Ser forte não está constituído a quem apanhou muito na vida e está de pé.
Ser forte é você aprender a suportar a mesma coisa que Jesus suportou, as injúrias das quais você não merecia receber, mas recebe pelas injúrias dos outros, as injúrias alheias. Você sofrer pelo próximo, você entender a dor do outro, suportar a fraqueza. A única maneira de suportar a dor alheia, a fraqueza alheia, é você amar. O próprio apóstolo Paulo, não só em Roma, mas agora em Corinto, ele fala, 1 Coríntios 13:1, ainda que eu falasse a língua dos homens e não tivesse amor, seria como o metal que soa, como o sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os ministérios e toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal de transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é, isso aqui ele está identificando o que o amor, a reação de aquele que ama é. O amor é sofredor, o amor é benigno, aquele que só pensa em fazer o bem. O amor não é invejoso, não quer inveja, não tem desejo de ser o que o outro é, não quer o que o outro tem. O amor não trata com leviandade, aquela pessoa leviana que trata as coisas com palavras odiosas, que leva as pessoas com leviandade, sempre pensando em si mesmo, sempre tentando ajudar, pensando nele mesmo. Não se ensoberbece, não é uma pessoa soberba que se acha melhor que as outras, não se porta com indecência, não é uma pessoa que tem indecência. Aqui abre um gancho enorme, você pode depois pensar ainda mais na sua mente fértil que você tem. Não busca seus próprios interesses. Se você não busca os seus próprios interesses, você tem amor. Se você não se irrita, se você não suspeita mal do que o outro está fazendo, se você não folga com injustiça, mas folga com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Essa é a excelência de quem ama. Então, nós só vamos poder ser fortes para suportar a fraqueza do próximo, ou de quem quer que seja, superar as fraquezas do teu marido, irmã, que ainda bebe, que ainda fuma, superar a fraqueza do teu amigo, aquela pessoa que convive com você que ainda tem maldade no coração, que recebe o salário da empresa, o patrão sabe que ele recebe e fala mal da empresa que ele trabalha, está comendo daquele lugar e fala mal. A gente tem que aprender a superar, a suportar essas coisas, porque ele fala: o amor não se ira, o amor não se ensoberbece, o amor ele sofre. Então, a excelência que me faz ser grande, a gratidão da minha vida para com as coisas de Deus é amar. Amar, porque se eu aprender a amar de verdade, eu vou aprender a suportar a fraqueza dos outros. O apóstolo Paulo poderia ter salvo a sua vida de modo que ele poderia ter orado sempre a Deus como sempre orou, ele poderia ter vivido a sua vida em particular, casado, tendo filhos, vivendo a vida dele e ir receber as graças de Deus, a salvação, mas ele preferiu amar assim como Jesus amou, entregando a sua vida. Ele chega a dizer: se eu desse a minha vida queimada a fogo para poder ajudar alguém, se isso tivesse valia e não tivesse amor, não adiantaria nada da vida se não tem amor. Não adianta eu vir aqui pregar para você: eu vou lá porque tem um programa de TV. Não, eu venho aqui porque eu amo você que está aí. Eu amo, eu sei que Jesus quer fazer grande coisa na sua vida e eu oro a Deus para que Ele me use, para que seu coração seja cheio da graça de Deus, para que você conheça a vontade de Deus. O amor, ele não suspeita mal. Fulano faz de propósito. Não. O amor verdadeiro te faz você suportar. Se é uma fraqueza que essa pessoa tem, a única forma de você ajudar teu marido, tua esposa, teu filho, mas ele usa droga, a única forma de você ajudá-lo é orar por essa pessoa e amá-lo. Porque o amor verdadeiro, eu termino só na primeira frase do versículo de número 8, só na primeira frase, aliás, só na primeira linha. O amor, põe na tela: o amor nunca falha. Pode voltar para mim? O amor nunca falha. A única maneira de suportar a fraqueza de quem está fraco é amando. E quem não sabe amar
Não está incluído no Romanos 15:1. Nós que somos fortes devemos suportar a fraqueza dos fracos. Nós não estamos incluídos nessa palavra no nós, no plural, né? No eu e você. Nós não estamos inclusos se nós não tivermos amor. A única maneira de suportar, a única maneira de aguentar, pastor, eu aguento coisa faz muito tempo e você só faz isso por amor. Eu comentei e falei sobre a mãe. A mãe, quando ela vê o filho, a realização dela de ver o seu filho nascer, na mesma hora, o amor transcende qualquer dor. O amor faz que ela olhe para aquela criança. Eu brinco muitas vezes com as mães ficam bravas comigo, né? Aquela criança com cara de joelho, aquela carinha ali, né? Que a criança nasce tudo igual. E ela olha e fala, essa aqui é a criança mais linda que eu já vi. Eu não estou falando de aparência, pelo amor de Deus, não me leve no sentido ruim da palavra. Mas tem pessoas que ela vai olhar e falar, Jesus, esse é o amor de Deus por mim. Seja grato. Seja grato pelo seu trabalho. Seja grato pelo seu marido, pela sua esposa, pelo seu pastor. Seja grato pelos seus filhos. Seja grato pela cama que você deita. Seja grato pelo carro que você tem, pela casa que você tem, pelo travesseiro que você coloca a tua cabeça, pela comida que você come. Seja grato. Porque tem muita gente fraca que quando ela vê uma dificuldade, ela já abandona tudo. E você, Deus tem te dado suporte. Olha quanta coisa boa Deus fez na tua vida. Seja grato. Aprenda que para suportar a fraqueza dos outros eu tenho que amar. Se você não amar, porque o amor é sofredor. O amor sofre com todas as coisas, mas não desiste. Deixa eu orar com você, que eu já passei do meu horário. Pai, em nome de Jesus, assim como esses meus amigos agora, Pai, nós pegamos destas águas e consagramos a Ti. E pedimos que nelas, ó Pai, hajam cura, hajam libertação, haja transformação da parte do Senhor. Que todos sejam alcançados, ó Pai, cure e liberte a todos, em nome de Jesus Cristo. Pai, te louvo, te bendigo, pois creio que há uma unção nessas águas para curar e libertar a todos, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Beba comigo desta água. Glória a Deus.